Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui novamente. E hoje nós vamos começando falando que Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, do médium Chico Xavier, na lição 27, ele narra uma passagem com Eurípides Barçanufo, na qual ele cita que Eurípides Barçanufo, durante o sono físico, em desdobramento, ele sai em direção vertical, e quando ele se veja num lugar muito bonito, uma campina verdejante, ele veja a uma certa distância o Mestre Jesus. E Jesus, segundo o seu entendimento naquele momento, estava em prece. Então ele se fez esperar alguns momentos, alguns minutos, para que Jesus terminasse a prece. Após uma espera razoável, Jesus continuava ainda imóvel. Então ele deu alguns passos para que talvez Jesus pudesse perceber a sua presença. E aguardou mais uns momentos, acreditando que Jesus, terminando a prece, pudesse levantar o olhar e ali ter com Jesus a oportunidade na qual ele foi deslocado para aquele local. Mas aguardou mais um certo tempo e ele percebeu que Jesus continuava imóvel, de cabeça baixa. Aí então ele deu mais alguns passos e quando chegou a uma certa distância, ele pôde perceber que na verdade Jesus não estava orando, mas sim, Jesus estava chorando. E ele então se aproximou de Jesus e falou: Mestre, por que choras? Seja pelos incrédulos que não acreditam em Deus. Jesus levantou o rosto, banhado de lágrimas, e falou: Filho, não é por esses que eu choro, porque esse merece de nós todo o amor. Mas na verdade eu choro por aqueles que, conhecendo o meu evangelho, não os praticam. Eurípides teve um susto tão grande, aquilo falou tão fundo na sua alma, que ele retornou ao corpo físico imediatamente. E quando, chegando em seu lar, na cidade de Sacramento, acoplado novamente ao corpo físico, acordou e não mais dormiu naquela noite. Mas ele fez uma promessa para si mesmo, que por ele Jesus nunca mais iria derramar uma lágrima sequer. E nós sabemos que Eurípides foi o exemplo de um homem trabalhador. Teve uma vida muito curta, 38 anos apenas, haja visto que ele nasceu no dia 1º de maio de 1880, e desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, vitimado da gripe espanhola. Eurípides se tornou espírita quando já adulto, aos 24 anos, 1904, levado pelo tio Mariano Cunha, que já era espírita, um médium de defeitos físicos, com uma grande capacidade de ajuda. E Eurípides, que já era um homem trabalhador, na doutrina espírita, ele descobriu o encantamento que é servir a Jesus através de ajudar as pessoas. Então ele, que foi uma pessoa de uma grande inteligência, falava 5 línguas com maior naturalidade, ele era professor, era diretor do Liceu Sacramentano, e depois que se tornou espírita, com aquela presença que todos nós conhecemos de Maria, mãe de Jesus, ele trocou o nome para Colégio Allan Kardec. E ali ele era professor e era o diretor. Ele também tinha um jornal, ele era o editor que fazia praticamente tudo do seu jornal. Ele tinha também a profissão que hoje não podemos chamar de contador, mas naquele tempo se chamava de guarda-livro, e ele fazia a contabilidade da casa do pai, Casa Mojico, na cidade de Sacramento, mas numa cidade vizinha. Ele foi vereador, e como vereador ele era o secretário da Câmara Municipal. Ele foi também
Ele foi também uma pessoa ligada à homeopatia, e na homeopatia ele muito trabalhou, porque segundo aquilo que nós conseguimos ler e aprender, porque sou um adepto da fitoterapia, tenho lá na nossa casa, a nossa farmácia fitoterápica, na qual já aqui se falou que eu sou da Casa Gerão de Mendonça, da cidade de Jardim. Ele na homeopatia, porque ainda não existia a fitoterapia, ele comprava a ATM, as bases em São Paulo, e atendia, e segundo aquilo que chega até nós, atendia até 1000 pessoas por dia. Ele também era vicentino, ajudou a fundar a Sociedade São Vicente de Paula. Após se tornar espírita, ele se desligou, mas aí ele era secretário. E além disso, ele ainda ocupou o cargo de secretário de obra da prefeitura. Então era um homem que não tinha tempo para descansar. Descansava apenas 4 horas por noite. Às 4 da manhã já estava de pé, e aí ele fazia a sua rotina com todas essas atividades. E no dia da sua morte, já vitimado pela onda que estava tendo a gripe espanhola, ele correndo, atendendo as pessoas com os remédios da homeopatia, demonstrando um grande abatimento, muita febre, atendendo um pedido da sua mãe, Dona Meca, ele aceitou descansar um pouquinho, e esse pouquinho diz que já era perto de 1h da madrugada. Mas diante da sua fragilidade, ele aceitou a descansar, mas pediu para a mãe que não deixasse dormir muito, para que ele pudesse levantar cedo e continuar atendendo as pessoas. Mas às 5 da manhã, ele desencarnou, no dia 1º de novembro de 1918. Mas nós vamos discorrer aqui, não é sobre Eurípides Barçanufo. Esse lampejo foi apenas para demonstrar que se nós pudéssemos copiá-lo, imitá-lo, nós não ia também permitir que Jesus sofreria por nós. Que na verdade, fala, mas como Jesus sofre, se ele tem tudo a seu alcance? Mas na verdade, quanto mais se sabe, quanto mais se doa, mais tem vontade de servir. Haja visto que em uma certa passagem ele falou que ele era o responsável por todas as ovelhas que o Pai o confiou. Enquanto uma dessas ovelhas não estivesse sob sua proteção, ele jamais ia se descansar. E nós sabemos que nesse momento, Jesus deve estar passando por uma grande decepção, diante da mudança para a 3ª faixa evolutiva do nosso planeta. Que todos nós sabemos, como espírita que somos, que os planetas passam por 5 fases: mundo primitivo, expiação e prova, regeneração, mundo feliz e mundo celestial. E o planeta Terra está saindo da faixa de expiação e prova e entrando na faixa de regeneração. Mas é nessa faixa de evolução que não serão mais permitido que aqui continuem aqueles espíritos perversos do mal, que só trazem perturbação, mente perturbadas, energia negativa. Esses espíritos estão sendo deslocados, segundo algumas informações, mas segundo o Tadeu, mais 40 anos para entrar em mundo de regeneração. O Tadeu que eu falo é o Tadeu de Araxá, que a Valquíria me cobrou para trazer o Tadeu aqui para fazer uma palestra nessa casa. E ele confidenciou comigo que tem assim, um grande desejo de vir fazer uma palestra aqui, que ele não estava conseguindo ainda encaixar um dia ideal. Aí eu assumi o compromisso com a Valquíria, que agora eu vou falar pessoalmente com ele para descobrir se é possível. Porque eu estou constantemente, ao menos uma vez por mês em Araxá, o nosso elo é muito grande, e já agendamos para o dia 25 de junho do ano vindouro, lá na nossa casa espírita, que é um domingo, às 5 horas da tarde. Então, quem gosta de ouvir o Tadeu, que já vai na sua folhinha, né? Todo mundo já deve ter a folhinha nova, e marca lá 25/6, às 17 horas.
Mas diante dessa iminência desses irmãos sendo retirados do planeta Terra, sendo conduzidos para mundos primitivos, como aconteceu no nosso planeta, no início da civilização jamais melhorada, com aqueles que vieram de Capela, que o processo foi o mesmo, não servia mais para a Capela, vieram para cá, e aqui alguns permanecem, outros já voltaram, e outros também estão na lista que serão deslocados para outro planeta primitivo, porque ao longo desses milênios não serviu para nada. Mas nós vamos aqui tentar elencar alguns temas que nós estamos fazendo Jesus também chorar por nós. Aí você faz a pergunta, mas para mim, o que eu estou fazendo? Eu imagino que aqui não tenha ninguém nessa condição de trazer sofrimento a Jesus. Mas vamos lembrar de certos relatórios que podem nos ajudar. Perguntaram um dia a Jesus qual é o maior mandamento. Porque nós sabemos que Moisés deixou os 10 mandamentos. O primeiro, o segundo e o terceiro é sobre a divindade. Do 4º até o 10º, são mais 7, é sobre questões pessoais. Não matar, não levantar falso testemunho e aqueles outros demais. E Jesus resumiu esses 10 mandamentos em 2, na qual ele falou: o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e o maior. E o segundo é igual a este: amar o próximo como a ti mesmo. Se Jesus falou que o segundo, amar o próximo, é igual ao primeiro, amar a Deus, então nós deveríamos amar o próximo como nós amamos a Deus. Mas qual que é dos dois o mais fácil de se amar? O que vocês acham? Amar a Deus é mais fácil ou amar o próximo? O que vocês acham? Cada um deve ter uma opinião. Mas eu acho que amar a Deus é mais fácil, porque Deus não fica fungando no nosso cangote no dia a dia, não fica cobrando nada, não faz a gente passar desgosto, não levanta falso testemunho, não exige aquilo que nós não podemos. Deus fica simplesmente em silêncio, olhando e sabendo de tudo que nós fazemos. Mas vamos começar a falar que há certas pessoas que dentro do lar ele é um carrasco. É comum isso aí. Pessoas que dentro do lar ele é uma pessoa na qual tudo tem que ser do seu jeito. Só ele sabe, só ele manda. Ele quer as coisas do seu jeito. Ele não aceita que as pessoas ali tenham condições de impor a sua vontade. E quando sai para fora e trata as pessoas de beijinhos, abraços, fala manso, é cortês, educado. Em casa muda tudo isso. Um dia desse eu tive a infelicidade de um jovem vir falar comigo a respeito de uma situação desagradável que estava acontecendo com ele. E esse pai é bem o retrato do que eu estou falando. Em casa ele é autoritário, só do jeito que ele quer. Fora, ele dá a impressão que é um anjinho. Não podemos ser assim. É dentro da família onde estão as pessoas que foi colocado ao nosso lado para cumprirmos junto uma jornada. E muitas das vezes essas pessoas que estão conosco, elas são espíritos que no passado nós fomos adversários, em algum caso até inimigos, para que nós podemos modelar o amor, para que nós podemos fazer com que aquela sequência de coisas na qual nós não suportávamos um ao outro fosse possível. Está cheio de exemplos. O Divaldo mesmo conta uma historinha de que tinha dois espíritos que nasceram, que estavam vivendo na Europa e já vinham numa sequência. Então um matava o outro, na outra encarnação o que morreu matava o que havia matado, e isso já vinha se prolongando há um longo tempo. Então eles acharam que a Europa, por ser um comportamento temperamental das pessoas mais frias,
assim, mais frio que eu estou falando, não é frio de temperatura não, mas frio de convívio, de amoroso. Nós sabemos que o povo brasileiro tem isso de bom, é muito tagarela, é muito amoroso, ele não tem raça, não tem distinção de cor, nem de religião, nós convivemos bem com todo mundo. Então vamos fazer ele nascer no Brasil, porque ali talvez seja a chave deles pararem, pelo menos uma encarnação, um não matar o outro. E aí trouxeram para o Brasil, só que aqui no Brasil, eles nasceram na Bahia na primeira encarnação. E lá na Bahia começou, né, os dois teve posses, mas tinha que conviver perto, que era para passar uma encarnação sem matar o outro. Então não tinha como, se um nascesse na Bahia e outro nascesse no Mato Grosso, um matar o outro, então tinha que nascer perto. E ali foram vizinhos de sítio. E começaram a brigar e discutir por causa de uma cerca. A cerca é aqui, o outro não, a cerca é meio metro para lá. Não, é meio metro para cá. Aí foi até que um não conseguiu mais se tolerar e matou o outro. Bom, o outro continuou encarnado, né? Encarnado ele foi até desencarnar e chegou no plano espiritual, programaram outra encarnação. Agora vamos fazer nascer irmãos, porque é impossível como irmãos acontecer alguma coisa ao contrário daquilo que nós estamos querendo que aconteça, uma encarnação sem isso acontecer. Aí os dois, quando jovens, moços, começaram a gostar da mesma mulher. Você já sabe o que aconteceu, né? Uma mulher só não podia ser duas. Aí aquele que havia morrido lá na Bahia matou outra aqui. E aí quem contou essa história foi Joana de Ângeles, e falou para o Divaldo, um dia você vai encontrar esses dois personagens. E aí o Divaldo conta que um dia ele estava no Rio de Janeiro, passeando na praia, que quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele diz que tinha o hábito de passear pela praia, para fazer meditação, né? E que é gostoso mesmo passear na praia, principalmente nós que vivemos no interior, né? Quando vai na praia fica assim, achando que tudo aquilo é lindo, que de fato é lindo. E aí ele viu, uma certa distância, um homem muito forte empurrando uma carriola. E na carriola tinha um volume meio grande. E ele foi de encontro. Quando chegou perto, né, ou no encontro, ele viu que era um senhor morenão forte, uns braços daquele, né, de 100 quilos, empurrando uma carriola, e dentro da carriola um outro senhor, sem os braços, sem as pernas. Só que aquele que estava empurrando a carriola era cego. Então um é o olho do outro e o outro tem as pernas e os braços daquele que não tem. Nessa encarnação eu acho difícil o que não tem braço matar o outro, né? Eu acho difícil, só se for de mordida, né? E o outro não vai também achar o que não tem braço e perna porque ele é cego. Então talvez nessa encarnação eles passam uma encarnação sem um cometer o crime com o outro, para que eles possam começar a mudar essa história. Então isso é apenas para ilustrar que dentro da família, às vezes nós recebemos aquelas pessoas que tivemos divergência no passado. Às vezes nós recebemos como filho ou como filha aquela pessoa na qual no passado nós fizemos grande mal a elas. Principalmente os homens que tinham mais posse, que faziam isso com as mocinhas que achavam que ele era o príncipe encantado. E depois da decepção veio talvez até a loucura por alguns casos. Leia André Luiz, Nosso Lar, que vai ter um caso parecido como isso. Então nós precisamos fazer com que dentro das nossas famílias nós possamos tratar as pessoas com tolerância, com companheirismo, com amor. É difícil? É, sabemos disso. Mas se nós estamos tendo a oportunidade bendita que a reencarnação nos concede, por que não aproveitar e fazer com que aquela pessoa que você prejudicou e que Deus confiou que agora você vai ajudá-lo a se equilibrar, a se reerguer, por que jogar fora mais uma oportunidade? Não vamos continuar plantando espinhos porque vamos ter que colher. Mas também tem aquelas pessoas que dentro de casa é um anjinho, é um santinho. Tudo que a família faz, ele aprova. Tudo que é valioso, que é precioso, é a sua família. Os outros,
fora da família, na sociedade, no emprego, não tem valor. Se ele puder arrancar o olho de um companheiro, de um irmão, de um conhecido ou desconhecido, ele faz isso com alegria. Lá fora, ele é o inverso do que ele é em casa. Será que Jesus está contente com essas atitudes? Será que Jesus, ao ver nós sermos pessoas no século 21 ainda querendo enganar os outros, tirar proveito, será que Jesus está feliz com essa situação? O que será que faria Jesus se estivesse no nosso lugar? Mas existem tantas e tantas outras modelos de vida na qual nós estamos exatamente fazendo ao inverso daquilo que o Evangelho tanto nos orienta. Hoje, antes de vir para cá, eu ouvi aquela primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala do amor. Ele começa mais ou menos assim, que não adianta falar a língua dos homens ou a língua dos anjos. Se não tiver amor, eu nada serei. E depois ele continua com lindas mensagens. Será que nós temos amor pela esposa, pelo marido, pelos filhos, ou nós temos um sentimento de posse? Que o amor, quando é compartilhado, ele é muito fácil de ser vivido. Mas quando nós temos um amor exigente, já não é mais amor. Nós estamos fazendo uma posse. Tem gente que fala, meu marido, meu esposo, não no sentido do amor fraterno, mas no sentido de posse. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu sei de pessoas que não podem ir no centro espírita porque o marido não deixa. Isso é um absurdo. Todos nós temos o direito de fazer aquilo que agrada a nossa alma. Se for ir na casa espírita, significa que nós estamos perdendo o controle sobre a esposa. O que é então o espiritismo, a não ser uma religião ou uma doutrina de amor que nos ensina que nós devemos fazer tudo que está no alcance para que nós possamos nos melhorar. Allan Kardec fala que se conhece o verdadeiro espírito aquele que faz todo dia um esforço para se tornar um ser melhor. E olha que nós temos defeito. Numa escala de 0 a 10, saindo do homem primitivo ao anjo, o Emmanuel fala que nós estamos abaixo da escala mediana, que seria 5. Uns talvez já estejam no 4, outros no 3, na escala evolutiva de 0 a 10. Por que não aproveitar a doutrina, as mensagens de Jesus, e provocar dentro de nós a mudança necessária, que ainda temos tempo para isso. Mas é necessário que nós tenhamos esse desejo de fazer essa mudança, buscar alcançar dentro de nós um estágio de equilíbrio, de serenidade, de aptidão às coisas agradáveis. O Brasil atravessa um momento difícil, e eu tenho uma tristeza quando eu abro o WhatsApp ou o Facebook e vejo lá só momentos pejorativos aos governantes. Será que Jesus faria a mesma coisa com esses governantes? Eles estão errando, eu não estou dizendo que eles estão certos. Mas por que não fazer uma prece, uma oração, rogando a Deus, ao anjo Ismael, que é o governador do nosso Brasil, a Jesus, para que ilumine esses governantes a tomar o rumo certo, porque nossa nação precisa e merece ser um país onde possamos ter a alegria de viver e a confiança naqueles que são responsáveis dos nossos destinos. Mas, deixando o amor e passando para o perdão, que é um item muito importante. Quanto de nós não sabe perdoar? Quanto de nós está aí hoje remoendo doenças pela falta do perdão? Que a falta do perdão, com toda certeza, não vai trazer nenhum benefício para nós. Aquela energia negativa, aquele desejo de ódio, desejo de vingança, aquela busca incessante de retribuir o que recebeu.
está nos levando a ser almas enfermas, de corpo enfermos. Para isso eu vou recordar aquela passagem que Jesus contou do filho pródigo, para sentir que aquele pai não mediu esforço para perdoar um filho que havia cometido um grande erro, principalmente no momento em que ele foi relatado há 2000 anos atrás. Apenas para recordar, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já sabe essa parábola do filho pródigo, na qual Jesus narra que um filho pediu ao seu pai a parte da sua herança. Outro dia eu vi uma palestra que um palestrante mencionou que ele era o segundo filho. E como segundo filho ele não tinha direito aos 50%, que só eram 2 irmãos. Por ser o segundo filho ele só tinha direito a 40%, o mais velho 60%. E que o pai então lhe deu a sua parte. E ele pegou o seu dinheiro e saiu. Com o dinheiro, hoje nós sabemos que é fácil fazer amizades e se divertir. Antigamente não era tão diferente. Muito embora não tinha tantas coisas bonitas como hoje, mas na parábola ele fala que ele aproveitou o dinheiro para frequentar festas, lugares aonde ele pudesse com o dinheiro fazer tudo aquilo que lhe trazia de alguma forma satisfação material ou pessoal. Mas o dinheiro, ele não é uma coisa que dá em árvore, e nós precisamos ganhá-lo com muito esforço, e o dinheiro dele acabou. Acabou, e ele se viu numa situação onde ele não tinha dinheiro, não tinha profissão, não tinha aonde fazer alguma coisa para continuar vivendo. Então ele procurou um senhor que tinha um criador de porcos. E olha que Jesus colocou porcos, ou porco, como queira, exatamente numa sociedade que eram os judeus que não comem carne de porco. Para ainda ficar mais dramático ainda a parábola. É que a gente não leva por esse sentido. Mas se o povo judeu não come porco, o porco é impuro, por que ele foi trabalhar com porco? Não podia trabalhar com ovelha? Né? Não. Foi trabalhar com porco para ficar mais ainda intenso a sua parábola. Só que os judeus criavam porcos e vendiam para as nações vizinhas. E lá, ele não tinha direito da refeição. Ele era obrigado a comer a lavagem, podemos dizer assim, ou a ração dos porcos. Eu falo lavagem, que eu morei na roça, então na roça a gente costumava dar lavagem, né, para porco. Lavagem é o resto da comida que sobrou, né, e a ração é a comida já melhorada, né. Então ele comia, vamos dizer assim, a ração dos porcos. E um dia ele se tocou, falou, poxa vida, na casa do meu pai, na minha família, os empregados comem na mesa com meu pai, da mesma comida que ele come, e eu estou aqui comendo aquilo que os porcos comem. Eu vou voltar e pedir perdão para o meu pai. Assim ele fez. Voltou para a casa do pai, e lá chegando o pai com muita alegria, o abraçou, ele pediu perdão, o pai perdoou, e o pai ficou tão feliz que resolveu dar uma festa para ele, e mandou matar as melhores ovelhas, ou a melhor ovelha, não lembro bem se a ovelha era grande e os convidados eram pouco, mas só era suficiente, né? Mas se ele tinha bastante amigos, porque convidou todos os amigos, uma só também não foi suficiente. E o irmão mais velho reclamou com o pai, falando que ele, que sempre esteve do seu lado, que sempre que esteve ombreando os compromissos naquela fazenda, o pai nem sequer havia matado um cabrito para ele no dia do seu aniversário, para que ele pudesse compartilhar com os amigos. E o que o pai falou? Meu filho, seu irmão estava perdido, e agora ele voltou. A alegria no meu coração é tão intensa, que se fosse preciso, eu faria muito mais para poder recebê-lo com alegria. E é isso que faz Jesus quando um de nós que está perdido no caminho que está levando nós para as trevas, que está levando nós para aquilo que um dia vai ser o responsável pela dor, pelas nossas lágrimas, e que aceitamos através de qualquer religião que seja, não precisa ser a espírita, a católica, a evangélica, que faz tão bem esse papel, resgatando as almas desviadas
Olha, o grande número de pessoas, principalmente que tinha problema de droga, a grande maioria, quando resolve se tratar, estão indo para a igreja evangélica. Estão de parabéns por esse trabalho. De parabéns. Vamos ser co-irmão das nossas religiões. Não somos donos da verdade. E aí está o exemplo verdadeiro do perdão. Mas quantas pessoas que têm o conhecimento de que foi traído na fidelidade com seu esposo, sua esposa, separam, brigam, se matam e não mais deixa de viver em paz. Aonde está o discernimento do perdão? Quando Pedro pediu a Jesus, Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Por acaso é 7 vezes? Jesus deu uma resposta que todo mundo aqui conhece. Quem não sabe a resposta de Jesus, erga a mão, vamos ver. Todo mundo sabe? Então todo mundo aqui está de parabéns, porque eu tenho certeza que vocês também estão perdoando 490 vezes. Para o mesmo pecado. Se pintar o outro diferente, 490 vezes. Aí no outro dia, outro diferente, 490 vezes. Mas na verdade, poucos perdoam de verdade. Porque perdoar de verdade é esquecer. Não recordar jamais da ofensa que recebeu. Se você recorda certinho a ofensa, dia e hora, se o céu estava quente, estava nublado, estava chovendo, pode ter certeza, você está se enganando. Quem perdoa de verdade esquece a ofensa que recebeu. Mas se você fala, eu vou te perdoar, mas essa é a última vez. Se você fazer isso de novo, aí acabou. Comigo é assim, eu sou bom, sou generoso, olha, eu estou te perdoando, mas é a última vez. Você não perdoa coisa nenhuma. Tem pessoas que perdoam com restrição, outros fazem exigência, outros falam que perdoou, mas só fica martelando aquilo lá. Quando alguém toca no assunto, a pessoa chega até a sentir um calafrio. Esse é um dos grandes venenos que nós estamos todo dia bebendo e achando que nós estamos honrando, que nós somos de opinião, que nós estamos certos. Se Deus não perdoasse os nossos erros, aonde estaria nós hoje? Para onde nós estaríamos sendo deslocados após o nosso desencarne? É que Ele, na sua misericórdia, Ele não está preocupado se você errou. É evidente que para Ele deve ser uma tristeza muito grande, mas Ele sabe que Ele vai te dar outra oportunidade, e que você vai, nessa outra oportunidade, ter o direito de fracassar novamente. Ele vai te dar outra, até um dia que nós realmente assumimos o compromisso de fazer as coisas certas. Para quem conheceu Madre Teresa de Ávila, a sua história real e verdadeira, sabe o que eu estou falando agora. Há relatos reais, verídicos, de que no mundo primitivo, no nosso planeta, ela com o nome de Ísis, foi a responsável para o envenenamento de um senhor chamado Antúrio, que hoje nada mais é que Santo Antônio. E Santo Antônio, o que fez Santo Antônio? Ele disse para ela: minha querida, eu vou estar te amparando e protegendo, vou estar do seu lado, onde quer que você esteja, por onde você caminhar, eu vou estar sempre te protegendo. Os anos passou, os milênios também, e hoje nós sabemos que Madre Teresa de Ávila é uma santa da Igreja Católica.
E Santo Antônio é o santo que todo católico o admira e é o seu devoto. Veja que essa alma Ísis, e que teve a oportunidade de reencarnar aqui em Araxá recentemente, com o nome de Luzia, foi uma pessoa simples, do lar, mas que tinha dentro de seu coração o apreço para a caridade. Demorou talvez 6.000 anos, 4.000 anos, não sei quanto, mas Deus não teve pressa com essa alma até ela hoje ser alguém importantíssima para suas fileiras, que cuida daqueles que precisam. Então aí está mais um exemplo do perdão. É necessário que nós tenhamos dentro de nós, depois de conhecer a doutrina espírita, que na verdade entrar dentro da doutrina espírita é muito fácil, mas é necessário que deixe a doutrina espírita entrar dentro de nós, porque ela vai alavancar sentimentos nobres, vai fazer com que nós buscamos a descoberta de ser um ser melhor. E de que forma? Exercitando todo dia, extrair de dentro de nós aquilo que nós sabemos qual que é as nossas maiores imperfeições, que todos nós sabemos. É impossível que alguém não saiba qual é a sua maior imperfeição. Aí também seria demais não ser uma pessoa dentro do padrão de bom cristão e achar que ainda está sendo um excelente cristão. Aí é muita ignorância. Precisamos ler bastante, ouvir que os palestrantes falam, não a minha palestra, porque eu sou simples, apesar de ter o direito e a oportunidade do estudo, mas eu vim da roça, não tenho a facilidade de falar palavras bonitas, não tenho a facilidade de dizer coisas que empolgam. Falo com o coração e com o conhecimento através de muito esforço de ler e estudar. Mas de outros palestrantes que venham aqui e diz coisa maravilhosa para que nós possamos aprender. Jesus precisa de nós. Que nós sejamos da primeira fileira a trabalhar para que o Mestre possa ter alegria em seu coração de saber que todo o seu esforço não foi perdido, que tudo aquilo que ele fez para nos ajudar, hoje ele está colhendo as flores perfumadas que um dia ele tanto cultivou, cheio de espinho, e que ele nunca desistiu. Mas para terminar, vamos falar um pouquinho do terceiro tema que Jesus tanto espera de nós, que é a caridade. Ah, mas eu faço caridade, eu sou um coração bom, tudo que eu tenho eu reparto com os outros. Só se for o Padre Nélio ali de Jaci, mas muito pouco faz isso. Para que nós possamos ter a certeza de que nós ainda conservamos dentro de nós uma certa dificuldade de ser caridoso, vamos só citar que nos faróis aqui de Rio Preto ultimamente, encontra centenas de pessoas que chegam ao número de 400 a 600, segundo algumas informações em Rio Preto, pedindo, com a cabeça baixa, cheio de vergonha, uma moeda. E muitos de nós, que hoje temos a felicidade e a oportunidade de ter um carro com ar-condicionado, está com o vidro fechado, ele chega no seu vidro e ele mira um ponto cego que nem ele sabe o que está olhando, só para não olhar para o coitado que está pedindo uma moeda. Não abaixa o vidro para dar um sorriso, ou para oferecer 5 centavos. Esse tem a desculpa que estava com o vidro erguido. Mas tem outros que estão com o vidro abaixado, quando vê alguém chegando em sua direção, a primeira coisa que ele faz é erguer o vidro. Ainda aqueles mais antigos, que é de manivelinha, demora mais, né? Mas hoje, com o botãozinho, o vidro já ergue, está livre com isso, o filme, o coitadinho chega na porta do seu carro e você nem dá bola. Outros, então, que não dá nem tempo de erguer o vidro, ou não se preocupa com isso, antes dele falar assim, moço, tem uma moeda, estou sem almoço, geralmente é esse o tema deles, né? Não comi nada hoje.
Hoje não tem nada não. E ele nem sequer olha, ele nem sabe se ele tem o cabelo preto ou loiro. Só se os olhos dele conseguir enxergar 360 graus, senão ele nem veja. Isso é ser caridoso? Se não tiver nada, fala, moço, você me desculpa, hoje não tenho, mas que Deus te ampare o seu dia. Que Deus te proteja. Se não quiser falar nada, não fala, mas faz uma prece rogando a Jesus. Porque às vezes ele não está aí sozinho. Carrega com ele as companhias enveredadas no mesmo vício. São almas que ainda não se encontraram. Vocês não sabem o que é dormir na rua, sob o relento, em cima de papelão, comendo o que a vida oferece, às vezes tendo que mexer no lixo para poder se alimentar. Sabemos que são almas desajustadas na sociedade e na família, que se quisesse fazer um pouquinho mais de esforço, eles não estariam nessa vida. Mas são almas ainda fracas, na qual muitos deles carregam obsessores ferrenhos, martelando que eles têm que fazer isso, para que eles paguem o que um dia fizeram para os obsessores. Porque esses obsessores também não soube perdoar. É muito fácil criticar os governantes, a sociedade e o morador de rua. Se nós não temos nada de material a oferecer, mas que oferecemos uma prece. Porque a prece tem um imenso poder. Eu lembro de uma historinha de uma senhora que ela passava no farol, isso deve ser em São Paulo ou no Rio de Janeiro, e lá tinha um garotinho. Então, ela gostava de dar uma ajuda para o garotinho, uma moeda. Então, como aquela rua era uma rua de 3 ou 4 faixas, ela se deslocava na faixa da esquerda, que ela sabia que era a faixa que ia encontrar o garotinho. E ali todo dia cedo, antes de trabalhar, o garotinho já estava lá e ela oferecia uma moedinha. Um dia ela conversou com ele, outro dia ela conversou com ele, e esse garotinho foi pegando apreço. E ela um dia buscou um jeito de ter uma conversa mais longa com aquele pedinte de rua, uma criança sem um lar, sem uma família. E ela acabou acolhendo esse menino, arrumando a ele um emprego como guarda-mirim, aqueles meninos que leva e traz, busca correspondência, ia no correio. E esse menino ficou nessa empresa e ela subiu de cargo, ocupou o cargo maior na empresa. E esse menino sempre prestativo, respeitoso, inteligente. E um dia, quando ela deu esse depoimento, as lágrimas escorriam pelo rosto, ao falar que aquele garoto hoje era o diretor da empresa. Sabemos que isso é uma exceção, mas não é uma fantasia, é uma realidade. Que nós possamos contribuir para que esses nossos irmãos não se sejam diretor de empresa nenhuma, mas que eles possam ter pelo menos a paz dentro dos seus corações, porque não deve ser nada fácil. Nós tendo o nosso lar, onde temos um chuveiro quente para o dia do frio, uma geladeira para uma água gelada, uma comida quentinha, temos a felicidade de ter uma família. Imagine o que é viver sem tudo isso. Precisamos descobrir que a caridade é o bônus que nós precisamos no dia que nós retornarmos à pátria espiritual. Se nós chegar lá sem bônus, nós vamos ter dificuldades. Poderia eu que falar mais meia hora, 1 hora de caridade, porque é bem aquilo que eu gosto de falar, mas o nosso companheiro relógio nos convida para o encerramento. E eu agradeço a Deus primeiramente por me dar a oportunidade de hoje ser um espírita. Foi o maior presente que eu ganhei na minha encarnação.
Porque através da doutrina eu descobri que não é necessário fazer o que está no alcance. É necessário fazer muito mais. Se não está no alcance, que vamos trabalhar e lutar para alcançar essas metas. Quando eu era católico, eu imaginava que se eu fizesse uma coisa errada e duas coisas boas, eu estava com saldo positivo. 2 é mais que 1. Mas hoje eu descobri que não é por aí. Não posso fazer só 2 coisas certas. Tenho primeiramente não fazer nada de errado. Sou falível e faço ainda, mas estou buscando cada dia mais me esforçar para que eu possa ter o direito de, o dia que eu chegar ao meu retorno, levar comigo pelo menos a certeza que eu fiz de tudo que estava no alcance. E é isso que eu espero de todos vocês, é isso que eu desejo para todos vocês, que descubram na doutrina espírita que trabalhar na caridade é exatamente a poupança que nós precisamos acumular. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus abençoe e ampare, que Maria Santíssima abençoe nossos lares e que nós possamos, numa oportunidade futura, se assim o Pai nos permitir, novamente aqui retornar. Obrigado a todos.